Fala galera, tô eu aqui de novo para falar de mais uma ferramenta com vocês, mas antes de mais nada eu preciso muito agradecer, isso mesmo, agradecer a todos vocês que têm assistido, compartilhado e que estão inscritos no canal. Sou muito grato a vocês, o canal está crescendo, está ficando empolgante, está ficando cada vez mais gostoso produzir os vídeos aí, graças ao apoio de vocês. Então, obrigado mais uma vez. Bom, e como a ideia de hoje é falar mais uma vez de ferramenta, essa aqui é a moça que eu vou conversar com vocês a respeito hoje, tá certo? É a serra meia esquadria da Uesco. Bom, gente, essa é uma serra que já está comigo há algum tempo, como eu já falei para vocês. Eu só vou falar no canal aqui de ferramentas que eu tenho, que eu estou usando, para que eu possa falar com bastante propriedade. E serra de meia esquadria, ela é uma ferramenta que muitas vezes você precisa pensar bem antes de comprar, tá? Porque, na verdade, por mais que ela pareça ser uma ferramenta fundamental para a sua marcenaria, às vezes ela não é tão fundamental assim quanto você imaginava. É legal você planejar bem, observar bem se você realmente precisa de uma serra como essa para adquirir. E a serra da Uesco, que é essa que eu tenho aqui, ela é uma serra que tem, assim como a maioria das ferramentas que eu já comentei aqui, os seus pontos positivos, porém, ela tem alguns pontos negativos que são um tanto desagradáveis. E eu vou falar hoje com bastante clareza sobre ela. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha nessa serra, que é bem robusta, bem potente, tem um motor de 1.800 watts, certo? Ela é uma serra que tem 10 polegadas ali no disco, é para disco de 10 polegadas, tem boa empunhadura, a empunhadura dela é emborrachada, é confortável. Ela tem aqui desse lado, ó, um botão que funciona para te ajudar no acionamento. Se você não puxa esse botão, você não consegue ativar. Ela tem um bom campo aqui de trabalho, né? Você consegue colocar peças bem largas aqui para conseguir fazer o seu corte, mas ela tem, como eu falei, alguns problemas, alguns pontos negativos, tá? Mas antes de falar dos pontos negativos, vamos falar dos pontos positivos que ela tem. Como eu disse, serra de 1.800 watts, um motor bem potente. Ela é bem fácil de trocar escova, eu ainda não precisei trocar da minha, mas assim como muitas ferramentas hoje, está bem fácil aqui na parte superior. Nós temos aqui um botão plástico com uma conexão fenda aqui, basta você pegar desse lado e do outro, abrir, você vai ter acesso fácil à troca da sua escova. Ela tem uma luz LED, eu vou até ligar aqui para que vocês possam visualizar. Uma luz LED que fica bem aqui dentro, bem na frente do disco, que não é exatamente como acontece, por exemplo, com os lasers, não dá nem para comparar, mas colocando uma madeira aqui, você percebe que quando eu puxo, dá para ver exatamente onde é que o disco vai encostar. E isso é legal nela, porque você consegue cortar com bastante precisão. Ela faz a sombra bem feitinha, se você faz uma marcação a lápis ali, em qualquer posição que você virar, porque ela fica aqui nessa parte superior. Então isso é uma coisa bem legal nela, ajuda bastante aqui na hora de executar os cortes. Deixa eu tirar da tomada para continuar falando dela com vocês. Bom, ela tem, na minha opinião, como pontos positivos principais, primeiro, o valor. Ela é uma serra que hoje custa em torno aí dos seus mil e pouquinhos reais, dependendo de onde você procurar para comprar. Ela tem um motor muito potente, 1.800 watts, então é bem legal isso. Disco de 10 polegadas. Ela tem regulagem, liberando a trava traseira dela aqui, para que você faça cortes inclinados, certo? Assim como o de 90 graus, travando lá atrás aqui na posição correta, tá ok? Essa morcinha dela aqui, embora pareça um pouco frágil, funciona muito bem, ajuda legal para travar as peças que você vai cortar. Ela só tem um detalhe que você tem sempre que colocar um calço aqui embaixo,
porque ela costuma marcar a peça que você está segurando. O parafuso aqui, ele tem um comprimento razoável ali e acaba marcando. Eu nem apertei direito e já fez um pequeno sinalzinho aqui na peça, tá? Ela tem uma boa angulação aqui para os dois lados, para o corte até 45 graus, uma régua indicadora com um ponto vermelho aqui para que você possa acompanhar direitinho onde é que você está colocando a angulação. Ela tem também aqui uma guia que segue para que você apoie, né, para fazer os seus cortes, que é bem firme, é de alumínio, é grossa, é reforçada e funciona muito bem, ela é bem robusta, tá certo? Mas falando um pouco sobre os pontos negativos dessa serra. Bom, primeiro ponto negativo da serra é o seguinte: essa peça aqui, com a manopla para que você faça o ajuste do ângulo, né, do corte em ângulo, ela enrosca com muita facilidade desde o primeiro dia. Ó, já enroscou, você tem que estar mexendo, aí ela desenrosca. Então, ela é firme e bem travada quando ela chega na posição que você quer. Mas ela não é muito legal assim desde o primeiro dia. Eu tenho que estar cuidando, e olha que eu tomo bastante cuidado com as ferramentas. De vez em quando eu dou uma lubrificada aqui dentro e tudo, mas ela tem uma molinha aqui e essa molinha nem sempre colabora com a regulagem. Então é um ponto negativo, certo? Um outro ponto ruim é que, na verdade, isso não seria só dela, mas da maioria das serras de meia esquadria que tem as mesmas características, ou seja, ela não é telescópica, ela tem um raio aqui de corte bem pequeno. Ela corta peças de, no máximo, 14 centímetros. Mais do que isso já vai sobrar a beiradinha, você vai ter que estar virando a peça e tal. Então, mas isso não seria um problema só dela, tá? Isso é das serras que não são telescópicas de um modo geral. Um terceiro ponto aqui bem ruim dessa serra, que na minha opinião é o pior de todos. Horrível fazer a troca de discos dela. Gente, ela vem com um disco, que não é esse que está aqui, se eu coloquei depois, ela vem com um disco para corte em madeira maciça. E para fazer essa troca, olhando aqui você tem a impressão de que é simples, tem um parafuso aqui e tal. Mas detalhe, vocês podem observar, eu vou até dar uma limpada aqui, que eu utilizei ela hoje, ela está meio suja, mas você não consegue acessar o parafuso porque você tem a carenagem aqui da frente, bem na frente dele. Não tem como. Eu vou mostrar aqui de pertinho. Aqui a gente tem aproximadamente 5 milímetros de vão apenas, aqui ó, entre o parafuso e a carenagem. E aqui de lado, a carenagem fica pegando mais de 60% do parafuso que você teria que usar para trocar. Então o que acontece? Você é obrigado a soltar essa carenagem. Então você tem que soltar aqui esse parafuso que segura a mola dessa cobertura de segurança aqui do disco. Você tem que soltar esse parafuso central, desmonta, aí a mola escapa, aí você vai ter acesso ao disco aqui. Para poder trocar, do lado de cá a gente tem a trava de eixo. Essa é tranquila. Botão, você apertou, gira o disco um pouquinho, travou. Tá travado. Mas isso você só vai precisar utilizar depois que você já tiver soltado tudo isso aqui. E por que ele é muito chato de trocar? Porque na hora de voltar para cá, essa mola, ela é ruim de você segurar ela aqui no lugar, ela fica escapando. As duas vezes em que eu fiz troca de disco dessa serra, só fiz isso, só troquei 2 vezes, porque eu achei muito chato, então eu procuro deixar um disco que eu vou utilizar para coisas variadas. Esse disco aqui, por exemplo, é um disco para alumínio e MDF. Então quando eu tenho que fazer cortes de perfil puxador ou alguma peça pequenininha MDF, eu faço aqui, tranquilo, mas eu evito ficar trocando exatamente porque dá muito trabalho. Inclusive a última vez, eu fiquei um bom tempo tentando, essa mola escapava, o parafuso caía, eu não conseguia prender ele direito. Eu precisei da ajuda da minha esposa para poder fazer a troca do disco da serra. Então, esses são alguns pontos muito ruins dela. Mas os pontos positivos são que ela é muito forte, o motor muito potente, ela é uma serra bem robusta e tem um valor muito baixo.
Se você está precisando realmente comprar uma serra de meia esquadria e está sem dinheiro e uma serra que não seja telescópica vai te ajudar, essa é uma serra que é legal, dá para você comprar sem problema nenhum, ela vai te ajudar, ela trabalha pauleira mesmo, direto aqui com muitos serviços que eu faço, não dá problema, mas eu estou me esquecendo de uma outra coisa que eu ia falar aqui, que é uma outra coisa ruim. Gente, esse coletor de pó aqui, ó, péssimo, não coleta pó nenhum. Ela, na verdade, joga uns 80% do pó dela para todo lado aqui, cai um pouquinho só do pó aqui dentro, que tem que passar por dentro dessa passagem. Mesmo com o aspirador acoplado, ela puxa pouco. E pior ainda é quando você corta perfil de alumínio. Você vai cortar o perfil aqui, aí vai alumínio para tudo que é lugar mesmo, e ela não tem um bom sistema de coletor de pó. Mas como eu estava falando, é potente, é barata, é robusta, é fácil de transportar. Se você precisar levar para a obra, ela trava aqui nessa posição e você carrega ela relativamente fácil, segurando na alça dela mesmo aqui. Então ela vai como uma maleta do seu lado. Você tem um pino, eu vou mostrar para vocês onde é que você faz essa liberação aqui do lado. É um pino com mola, um pino de pressão, esse que eu estou apontando para ele aqui, ó. É só você puxar e ela libera o eixo. Você abaixa, coloca na posição e empurra, ele para lá e ela fica travada, ok? Mas como eu estava dizendo, então se você precisa de uma serra, você sabe que vai ter que ser uma serra de esquadria que vai te ajudar, e você está com pouca grana, essa é uma serra que vale a pena comprar. Agora, se você quer comprar uma serra de meia esquadria para as funções que elas normalmente têm, cortes em ângulos, agilidade no trabalho, você pode guardar uma graninha um pouco maior, se preparar um pouquinho melhor. Eu não recomendo essa serra. Eu recomendo que você se planeje melhor então e adquira uma serra de mais qualidade, porque embora ela seja robusta, como eu falei, ela tem a estrutura toda em metal, ela é bem resistente, tem um motor bem potente, em alguns aspectos ela é bem trabalhosa. Se você precisar fazer uma substituição de disco no meio de um trabalho que você está fazendo, vai te tomar um tempo grande, não tem nenhuma dica especial que você consiga fazer essa troca de forma mais simples no manual dela. O manual vem em português e em inglês também, mas não tem nada assim de muito interessante, ele não dá nenhuma dica a respeito. Mas nesse caso, então, sobre essa ferramenta, essas são as coisas que eu teria para dizer para vocês. Se você precisa, está com pouca grana e sabe que é uma serra de esquadria que você precisa, vale a pena comprar. O valor dela é muito baixo, comparado com outras aí do mercado, e tem um baita de um motor. Trabalha bem, é potente, aguenta trabalhar o dia todo, já trabalhei o dia todo com ela em algumas situações, cortando, e faz um ótimo trabalho, mas tem esses detalhes aí negativos que são um tanto chatos, dependendo do que você está planejando. Vou fazer um cortezinho com ela aqui só para mostrar ela em ação. Vamos lá. Bom, estou aqui com um pedacinho de MDF de 15 milímetros e vou fazer uma demonstração do corte para vocês. É um detalhe que também é importante de ser observado. Ela comumente estoura o MDF revestido do lado de baixo. Isso eu não sei se acontece só com ela, mas esse disco é um disco misto, então talvez esse também seja o problema. Ele é um disco para alumínio e MDF, mas é um disco de ótima qualidade, um disco de marca conceituada, então eu acho que deveria fazer um serviço um pouco melhor. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Gente, posicionando, mantenha sempre a sua mão bem distante de onde o disco vai descer. Caso você prefira, use a morcinha para travar a peça. Ela tem duas travas aqui. Depois eu vou mostrar para vocês de novo que ela faz a marca na peça, infelizmente. Então, se você não colocar alguma coisa para proteger sua peça, você vai estragar. Aqui em cima, ela tem uma pegada bastante confortável. Nós temos aqui o botão que libera o acionamento do gatilho. Se você tentar acionar ela só puxando o gatilho, ela não vai, tá vendo? Precisa acionar o botão de segurança e aí depois ela vai acionar. Olha só, ela vai ativar agora. Como deu para perceber, um motor bem potente,
Vou fazer o corte aqui então para que vocês percebam como é que ela fica. Antes de cortar, aquele detalhe que eu comentei com vocês da sombra que fica com o LED, olha lá. O disco desce, vou fazer uma marquinha ali, bom, mas na verdade agora já está travado, se eu fizer a marquinha não vai mudar muita coisa, mas vou fazer o corte exatamente lá onde ele está marcando, ó. Lá vai. Percebam que a parte superior faz um corte bem limpo, na parte de baixo dá umas pequenas estouradas, tá? Mas como vocês viram, é um motor bem potente. Eu não sei se foi possível perceber isso enquanto eu estava fazendo o corte, porque o objetivo era mostrar aqui. Mas nós vamos mostrar agora como ela arremessa pó para fora e para as laterais. Vou fazer um novo corte e vocês vão perceber que ela joga muito pó. Muito mesmo para fora. Uma peça tão estreita. Ah, detalhe, tá? O que eu havia comentado com vocês. Olha só, a morcinha fez um furo aqui. Então, se eu estou cortando uma peça para algum trabalho que eu estou fazendo, obrigatoriamente eu vou ter que pôr uma proteção, porque senão ela vai estragar a peça. Mas vamos fazer um novo corte aqui. E vocês vão perceber como ela arremessa pó. Olha só, galera, vamos lá para o corte então. Deu para ver que isso provavelmente é algum problema aí com o projeto dela. O pó, ao invés de entrar aqui, ele bate aqui nessa peça e sai para as laterais. Então ela realmente tem aí pontos negativos que, na minha opinião, não me atrapalham aqui. Eu consigo trabalhar numa boa, a não ser por essa coisa do disco, que é bem chato para trocar. Mas vocês percebem que para alguns casos isso não é legal. Mesmo que eu tivesse colocado, como eu falei, o aspirador ali, ela arremessa aqui o pó. Então o pó ia voar para todo lado, como ela sempre faz. Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, espero ter ajudado você que está em dúvida sobre comprar ou não uma serra de meia esquadria. Ela é uma serra, como eu falei, que para alguns casos eu indicaria e outros não. Se você está com pouca grana e precisa mesmo de uma serra dessa, vale a pena comprar. Mas se você pode esperar um pouquinho e se planejar um pouco melhor, eu acho que vale a pena comprar uma serra de uma marca mais conceituada, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!